Ovelhinha de Jesus, boa noite e a paz do Senhor. Como que você está, ovelhinha? Tá tudo bem? Passou o dia na bênção? Passou o dia na paz? Oh, glória, isso é muito bom. E nada melhor, né, irmãos, do que passar o dia na presença e no caminho do Senhor, andando no caminho dele. É difícil? É. Tem luta? Tem, irmãos. Misericórdia, tem muita luta, mas a vitória é maior. E agora que vamos meditar nessa palavra, vai abrindo aí seu coração, desacelera, respira, liga os seus pensamentos no Senhor e receba a palavra de bom grado, sabe, com fé, crendo, acreditando e guardando na terra boa do seu coração, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ovelhinha, misericórdia, se inscreva, curte, deixe um amém e compartilhe. Peço a sua ajuda, tanto aqui quanto lá no Instagram. Estamos todos os dias lá orando, louvando, fazendo o ID do Senhor. Vai lá e curte, comenta, compartilha, porque assim a plataforma entende, o sistema entende que você não se sentiu ofendido e não fica me bloqueando. Eles ficam me bloqueando, irmãos. Porque eu tô falando da Bíblia direto. Misericórdia, me ajuda lá, tá, ovelhinha? E ore por mim e por minha família. Esquece de... E o nosso devocional de hoje está aqui, ó, em Hebreus, capítulo 11, meus irmãos, que vai falar sobre os heróis da fé. Vai falar sobre a fé. O que é fé? A natureza da fé. Quais foram os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia que tiveram fé? E fé em quê? Como assim? Vamos tudo ver isso aqui agora em Hebreus capítulo 11, que fala, né, irmãos? É aquela galeria dos heróis da fé. E começa bem assim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é um fundamento, irmãos? Aqui eu tô aqui numa sala, né? Então, para poder colocar a lajota, não tem um fundamento, não tem a base de tudo. A fé, ela é a base, ela é o fundamento das coisas que se esperam. Eu não estou vendo a coisa ainda, mas eu estou esperando. Eu espero pela fé. E é a prova das coisas que se não veem. Eu não estou vendo nada. Eu apenas estou esperando, mas eu creio. E é essa fé, é esse fundamento que me faz alcançar a vitória. Por isso que eu tenho que ser perseverante. Por isso que eu não posso desistir no meio da caminhada. Ou seja, irmãos, nós vimos aqui que a fé é o firme fundamento e é a prova também das coisas que eu não estou vendo. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Os antigos, né? Abraão, e aqui vai falar nessa galeria. Irmãos, o digníssimo chegou aqui agora. Tô saindo. Tá saindo? Pode ficar aí, pode ficar à vontade. Deixa eu ser mais então. É pela fé, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós cremos, irmãos, pela fé, que o mundo, a terra, o céu, a lua, as estrelas, tudo isso foi criado, ó, pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, tudo isso nós cremos pela fé. Nós não cremos que foi uma explosão, não acreditamos que foi um Big Bang, que foi uma evolução. Não, nós cremos que foi a palavra do Senhor. Nós cremos o que está escrito aqui na Bíblia, que o Senhor criou no primeiro dia uma coisa, no segundo, e no sexto, e no sétimo dia descansou. É isso que Você crê que a terra, o céu, a lua, as estrelas, tudo isso foi criado por Deus? Você crê? Tem certeza disso? Isso é fé. Porque a fé é a prova das coisas aqui, ó, que se não vem. Nós não vimos Deus criando, mas nós acreditamos. Tá vendo? Isso aí é fé. Oh, glória. É essa crença que você tem. Não foi Big Bang. Eu não vim do macaco. Imagina só. Não. Foi o Senhor que me criou.
Eu tenho essa certeza. E isso é fé. É a prova daquilo que eu não vi. Mas eu creio que Ele me criou. Eu creio que Ele fez os céus e a terra. Eu creio, irmãos. Nós moramos aqui perto da praia. E a onda, irmãos, do mar fica até ali assim, ó. Ela não ultrapassa. E eu creio que o Senhor que deu o limite ali para o mar, você vai até aqui. O dia que eu quiser, você pode, qualquer dia desse, dar uma tsunami aí. Mas você vai parar aqui, mar. Aqui é o seu limite. Oh, glória! Eu creio na mão do Senhor poderosa. E eu creio que você que está aí acompanhando também crê. E isso aí, irmãos, é fé. E é porque dessa fé que nós temos que estar aqui nos alimentando, para continuar crendo e fortalecendo a nossa esperança e a nossa fé em Deus. Agora, irmãos, a partir do versículo 4, ele vai trazer aquela galeria dos heróis da fé. Ele vai dizer quem teve fé, o que aconteceu, e ele começa aqui, ó, pela fé. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Você se lembra dessa história que Caim matou Abel? Vocês se lembram que os dois eram irmãos, né? Caim e Abel. Eles eram filhos de quem? De Adão e Eva. E eles fizeram um sacrifício para o Senhor. Caim e Abel. Mas Deus se mostrou ali, ele se agradou da oferta de Abel. Ele se manifestou. Mas antes, Abel não tinha prova daquilo, não tinha visto nada. Mas pela fé, ele ofereceu um sacrifício a um Deus que não estava vendo, irmãos. Mas o Senhor se manifestou ali, oh glória, o Senhor demonstrou ali o seu poder, e Abel fez isso pela fé. E aqui continua, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi mais achado. Enoque foi transladado, irmãos. Irmãos, e no versículo 6, guarde esse versículo, Hebreus capítulo 11, versículo 6, guarde. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então você precisa ter fé, crer que Ele existe aqui, ó, crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Se você buscar o Senhor, você vai ter o seu galardão, você vai ter o seu prêmio, a sua coroa. Nada aqui, irmãos, que estamos fazendo nesta terra será em vão, nada será em vão. E aqui ele vai continuar falando dos antigos que tiveram fé e qual foi a recompensa desta fé. Ou seja, a fé, irmãos, nunca vai ser em vão. Não pense que vai ser em vão. Eu busquei à toa, estou crendo à toa, nada está acontecendo. Não, está repreendido. Agora aqui no versículo 7, ele vai dizer, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Irmãos, na época de Noé não existia chuva, não existia, aquele dilúvio, isso não existia, irmãos. Imagina só, Noé ficou pregando 100 anos, dizendo que ia chover, que ia ter chuva. Ninguém acreditou em Noé. Esse velho tá ficando caduco. Isso diz a Bíblia, que as pessoas falavam dele. Tá ficando caduco esse velho. Ninguém dava ouvidos a Noé. E Noé acreditou na palavra que Deus falou com ele, que ia chover. Estava chovendo? Ele já tinha visto aquilo assim, o dilúvio? Não, mas ele acreditou pela fé. Pela fé, Noé divinamente avisado, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Não se via aquele dilúvio, não se via, irmão.
mas ele creu, ele acreditou. Não, se Deus me falou, vai vir o dilúvio. Se ele me falou, vou fazer arca. E o pessoal zombava, o pessoal ria. Noé, você está 100 anos construindo essa arca, Noé, para com isso. Até agora não choveu, Noé, para com isso. Irmãos, quase a mesma coisa nos dias de hoje, né? A gente fala, Jesus vai voltar. Aí o povo, esses crentes estão doidos. Jesus voltar, se prepara, se santifica. Esses crentes estão doidos. Mas Jesus vai voltar, no abrir e fechar de olhos. Ele vai voltar. E ai daquele que ficar. E estão sendo avisados, irmãos. E Noé teve aqui fé. Aí no versículo 8 vai falar de Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, irmãos. Imagina só, Abraão, casado com Sara, bem na sua cidade, tudo certinho, e Deus manda Abraão sair e ir para um lugar que não sabia para onde ia. Vai, eu vou te falar no caminho, só vem que no caminho eu falo. Irmãos, isso é fé, tá vendo? Versículo 11 agora vai falar de Sara também. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Oh, glória! Sara, irmãs, Sara, meus irmãos, uma senhorinha. Ela teve fé, ela acreditou na palavra e ela engravidou. Meus irmãos, isso é fé. Ela acreditou, não. Se Deus falou, ele vai cumprir. Isso é fé, oh glória. Continuando aqui no versículo 12. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Ou seja, Sara com o ventre já aqui, irmãos, amortecido, teve um filho e foi se multiplicando como as estrelas do céu. Isso aqui, irmãos, são coisas que só o Senhor pode fazer. É essa fé que nós temos que ter e acreditar que Ele faz o impossível. E esse Deus que fez aqui no passado, Ele faz ainda hoje. Ele é fiel e opera ainda hoje. Você crê? Então escreve que eu creio. E aqui diz, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e abraçando-os, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essa consciência que nós temos que ter, que nós somos estrangeiros e peregrinos aqui. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem nos buscar e com ele eu irei. Yeshua, oh glória, nós não somos daqui. É essa consciência que nós temos que ter, essa fé. Eu não sou daqui, eu sou peregrino aqui. Isso vai passar, oh glória, aleluia. E aqui, meus irmãos, ele vai continuar o capítulo citando os heróis da fé lá do passado, que valeu a pena ter fé, eles caminharam pela fé, que pela fé eles conseguiram, que pela fé Deus se manifestou. Então você pode ficar tranquilo que esse Deus é o mesmo, ele vai se manifestar em nossas vidas, basta ter fé, basta crer. Irmãos, aleluia, nós estamos tendo o livro ainda, a Bíblia, que nos mostra, né, que o Senhor fez e aconteceu. Imagina eles, estou aqui pensando agora, irmãos, que eles não tinham a Bíblia, né? Eles não tinham nada. Eles saíam assim, né? Vimos Deus em um fogo, não tinha regra, não tinha nada, né, irmãos? Tá conseguindo entender o que eu tô falando? É que me veio aqui agora, assim, na mente, né? Entendeu? Entende aqui, fala assim, entendi o que você tá falando.
Porque nós temos a Bíblia, né? Então nós temos exemplos de pessoas que viveram pela fé. É como nós temos provas que Deus existe por meio dessas pessoas. São pessoas que tiveram experiências com Deus. São pessoas que tiveram contato ali com o poder do Senhor. Irmãos, a Bíblia, para poder ser formada assim, ó, toda bonitinha, ela passou por várias etapas para saber se as informações eram verdadeiras. E tudo que está aqui foi validado, foi verdade. Tanto é que a nossa história é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Você já viu isso em história? Jesus, ele foi de verdade, ele existiu, irmãos. Ele dividiu a história. Ele esteve aqui na Terra. Qualquer livro, não precisa ser Bíblia, não. Um livro de história do seu neto, seu filho, vai ter lá que Jesus dividiu a história, que existiu um homem, Jesus. A história começou a contar a partir de Jesus. Olha que tremendo. Glória a Deus, né, irmãos? E hoje nós temos esses registros que aconteceram, essas provas, hoje nós temos. Você pode crer ou não crer, mas são registros, são fatos que aconteceram. Mas eles não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo. Abraão, cadê a Bíblia de Abraão? Abraão não tinha Bíblia, irmãos, misericórdia, não tinha Bíblia. Então foi pela fé ali, aquela fé genuína mesmo. Então, meus irmãos, se Abraão, se Noé, se Abel não tinha uma Bíblia para se situar, porque naquela época não tinha Bíblia, e hoje nós temos, vamos buscar o Senhor, porque nós vimos que se buscar Ele, realmente Ele se manifesta. Oh, glória! Nós vimos que esses heróis da fé tiveram experiência com Deus, e é verdade, está aqui na Bíblia, é um livro, é verdadeiro. Nós vimos que vale a pena servir esse Deus. Nós vimos Daniel, aqui vai falar de Raabe. Daniel na cova dos leões, irmãos. O leão foi dormir. Nós vimos Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. O fogo não queimou o fio do cabelo deles. Irmãos, esse Deus existe então. Então vale a pena crer nele, esperar nele, clamar a ele. Ter fé que ele existe, ter fé que ele vai voltar, ter fé que ele vai te dar a sua vitória. Creia, seja perseverante, porque continua lendo aí, que não vai dar para eu ler tudo aqui, que senão vai ficar muito tempo. Mas leia, que ele vai citar Abraão, vai citar Isaac, vai citar Jacó, vai citar José, vai citar Moisés. Olha o que ele vai falar de Moisés, espera aí. Já pulei aqui para o versículo 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca. Oh, glória! Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. O mar vermelho está aqui, o mar se abriu, o povo de Israel passou, os egípcios foram atrás. Quando os egípcios chegaram, o mar se fechou. Irmãos, quem faz isso? Só Deus que pode fazer isso, meus irmãos. Só Deus que tem esse poder. E esse fato aqui, que o mar vermelho se abriu, a história prova isso que é verdade. Porque quando o mar se abriu, eles colocaram pedras lá, um monte de coisa. Então prova que é verdade. O mar se abriu. Só Deus que faz isso, irmãos. Eles tiveram que ter fé, né? Eles olharam, o que é isso? A terra ficou seca, o mar se abriu. Irmãos, toca aí que o mar vai se abrir também aí, toca. Versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Irmãos, esse muro de Jericó aqui é tremendo, essa história. Você sabe essa história de Jericó? Do muro de Jericó? Misericórdia. Imagina, irmãos, tem uma cidade, Jericó, toda com muro, toda cercada. Ninguém entra na cidade. O muro era a fortaleza da cidade naquela época.
E Deus chega e fala: rodeia a cidade, né, 7 vezes lá, e depois você grita, toca a trombeta, que os muros vão cair. Se falar isso para alguém hoje, ele vai rir, né? Vai cair com grito, Deus. O muro vai cair com grito? Não acredito nisso, não. E eles fizeram isso. Rodearam a cidade, oh glória. E depois bradaram. E os muros caíram. Como que isso pode acontecer, irmãos? É só Deus. E eles tiveram fé que isso iria acontecer. Eles acreditaram na palavra. Essa semana eu contei lá no Instagram, eu compartilhei o louvor. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas ruirão. É isso aí, é pela fé. Olha aqui, irmãos, ó. Versículo 30 de novo. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Eles ficaram rodeando ali a ovelhinha de Jesus. Você imagina a ovelhinha, o pessoal da cidade olhando, o povo de Israel rodeando a cidade. 7 dias. Exemplo, 4 da tarde, vão lá rodear a cidade, se consagram, oram, buscam o Senhor, né? E depois vão lá rodear a cidade. O povo ficava assim: meu Deus, esses crentes é doido, por que eles estão rodeando? O que é isso que estão fazendo? Mas aí, na 7ª volta, que eles deram aquele brado e os muros, imagina, acabou os muros caindo, aquelas muralhas, aquelas fortalezas que antes os muros eram altos, irmão, era muito alto, imagina caindo, com grito. Só o Senhor pode fazer. E o nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou, meus irmãos. Ele não mudou. Vale a pena servir ao Senhor. E aqui no versículo 32, ele diz: e que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefité, de Davi, Samuel e dos profetas. Me faltaria tempo, ele está dizendo, para dizer desses outros que tiveram fé e que Deus se manifestou. Faltaria tempo, dos quais pela fé venceram reinos. Glória a Deus, meus irmãos, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Como que o povo do Senhor já sofreu, né, meus irmãos? Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aleluia, glória a Deus. E assim terminamos o devocional de hoje. Hebreus capítulo 11, sobre os heróis da fé e sobre a fé, que é o firme fundamento. Que você possa ter essa firmeza, esse fundamento aqui dentro de você. Acreditar no Senhor. Porque nós vimos hoje, hein? Capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o inimigo fica constantemente tentando tacar setas na sua cabeça para você duvidar. Ele quer tornar as pessoas incrédulas, as pessoas sem fé. E quando a pessoa não tem fé, ela não tem esperança. Ela fica desesperançosa. E que é uma coisa pior, irmãos, do que não ter esperança de um amanhã melhor.
Ah, uma esperança que Jesus vai voltar, que a vitória vai chegar, está queimado, está repreendido. Então que possamos ter essa esperança e nos agarrar nela, igual fala aqui, ó, nos agarrar nessa palavra. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique conosco, nos acompanhe lá no Instagram, curte o vídeo, compartilhe e vamos continuar firmes na presença do Senhor. Te amo em Cristo Jesus, ore por mim e por minha família e já se prepare, hein? Porque nós vamos começar Salmos 1. Nós já tínhamos começado e paramos lá em Salmo 100. Mas em nome de Jesus, vamos começar de novo, né, irmãos? Ô, glória!